seja feito conforme a sua fé. Nós vamos voltar na história desse homem mais para o final da mensagem. Mas, meus irmãos, normalmente as pessoas procuravam Jesus, e não era uma particularidade daquela época, ainda assim é hoje. As pessoas procuravam por Jesus quando precisavam de alguma coisa. As pessoas iam até Cristo quando tinham uma necessidade, quando tinham uma carência, quando tinham um buraco para ser tapado, quando tinha um problema eminente em sua vida ou na sua família, quando tinha uma enfermidade que não podiam resolver, uma perturbação que estava lhes tirando completamente a paz. As pessoas costumavam procurar Jesus nesse tempo. E quando chegavam até Jesus, normalmente o Senhor Jesus lhes dava atenção. Normalmente o Senhor Jesus lhes estendia a mão. Normalmente o Senhor Jesus lhes atendia a oração. E depois de recebido o que eles estavam procurando, alguns se apaixonavam por Jesus e pelo seu ensinamento e ficavam. Outros voltavam para sua casa até precisar de Jesus de novo e o procurar novamente. E isso é uma história que nós vemos nas páginas dos evangelhos. E infelizmente é uma história que nós vemos também diante dos nossos olhos nos dias atuais. Muitas pessoas só procuram pelo Senhor Jesus na hora das suas necessidades. Mas o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, não é um Deus que costuma desprezar as pessoas. E o nosso Deus é um Deus que responde orações. Deus responde orações. Mas Deus responde orações que tem uma coisa nelas: fé. Quando eu me aproximo de Deus sem fé, eu não vou conseguir nada. Quando eu tento me achegar a Deus e eu não tenho fé no meu coração, eu não vou ter respostas. Como o irmão Júlio bem falou aqui no início do nosso culto, Deus ele não responde desespero, Deus não responde angústia, Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Se houver a necessidade e eu for até Deus levando a minha necessidade com fé, eu encontrarei a resposta. Se houver um desespero, normalmente já não existe mais fé, porque onde tem fé não tem desespero. Não dá para ter fé e desespero no mesmo ambiente. Um homem que foi conhecido pela fé no ano de 1800 foi um homem chamado George Miller. Esse homem ele cuidou de crianças órfãs. Eu falava um pouquinho dele na vigília aqui no tempo de oração que nós tivemos sexta-feira. E ele disse que onde existe ansiedade, a fé começa a sumir. E onde começa a fé, termina a ansiedade. Onde começa a fé, termina a ansiedade. E onde começa a ansiedade, a fé está indo embora. Meus irmãos, Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será o mesmo eternamente. E o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de eternamente responde fé. A Bíblia diz que aquele que crê que Deus existe e se aproxima dele, deve se aproximar sabendo que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso crer nessa existência, acreditar nesse poder e ter fé que ele vai responder a minha oração, se a minha oração está de acordo com a vontade, com o coração dele. Deus ainda responde orações. Muitas pessoas têm abandonado esse hábito que é uma marca do cristão. Em alguns lugares já não se fala de oração. Algumas pessoas até perguntam por que se orar tanto. Eu fui perguntado este final de semana sobre uma coisa. Nós demos graças a Deus pelo alimento que estava na mesa. E depois alguém me perguntou o seguinte: por que nós não oramos agradecendo pelo salário? Porque é do salário que vai vir toda a comida para a mesa. Aí nós oraríamos uma vez só. Eu disse: meu irmão, quando eu oro, tem muito mais a ver comigo do que com Deus. Porque Deus sabe o que eu preciso antes mesmo que eu lhe peça. Agora, quando eu oro, é o meu coração que está sendo trabalhado. Eu poderia orar uma vez só agradecendo pelo meu salário, mas eu teria um relacionamento
morto com Deus, porque eu ia agradecer por algo que Ele me deu e usar aquilo para comprar comida. Isso tem muita lógica, mas não tem nada de espiritual, não tem nada de relacionamento nisso. É por isso que todas as vezes que eu pego um alimento, eu agradeço a Deus, porque nem todo alimento é fruto do meu salário, muitos são frutos da provisão de Deus, e se não fosse o Senhor, aquele alimento não estaria na minha mesa. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, se você não tem o hábito, se você perdeu esse costume, esse bom costume de agradecer a Deus pelo alimento que está na sua mesa, eu te aconselho, volte a agradecer a Deus, porque Ele só está na sua mesa, porque Deus está provendo sobre a sua vida. E Deus responde a todos. E eu parei nessa palavra que Ele liberou para o centurião, quando Ele disse: seja feito conforme a sua fé. Jesus chega para aquele centurião e disse: eu vou fazer conforme a tua fé. Depois eu vou contar a história desse homem, mas eu quero contar a história de 3 pessoas na Bíblia. 3 pessoas que tiveram orações respondidas. 3 pessoas que Jesus respondeu segundo a sua fé. Guarde isso, nós estamos falando que Deus responde segundo a sua fé, que o Senhor Jesus vai fazer segundo a sua fé. E eu quero contar 3 histórias para os irmãos, de 3 encontros que ocorreram entre pessoas e Jesus Cristo. E Jesus respondeu a cada um segundo a sua fé. Por certo, você vai se identificar com alguma dessas pessoas. Por certo, você vai observar que algum episódio na sua vida parece com o que aconteceu na vida dessas pessoas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então deixe a palavra de Deus entrar no seu coração, porque ela se encarrega de gerar a fé. Amém? A primeira história que eu quero ler e contar para os irmãos de maneira bem rápida está em Marcos capítulo 5. Eu penso que os irmãos já conhecem essa história, mas eu quero ler com os irmãos, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, é a história de um homem que era líder de uma sinagoga, chamado Jairo, e ele teve a sua filha acometida por uma enfermidade que estava levando aquela menina à morte. Quando ele sai para procurar Jesus, a menina já está à beira da morte, na verdade, e depois ela acaba morrendo, como nós vamos ver. E Jesus se encontra com esse homem, e como nós vamos ler, Jesus atende a esse homem, conforme a fé dele. Olha o que a Bíblia diz a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Meus irmãos, quando a Bíblia fala que esse homem era um dos dirigentes das sinagogas, ele era um líder judeu. O que era um líder judeu, um líder de sinagoga? Ele ensinava a lei, ele conhecia a lei, ele sabia sobre Deus, ele conhecia a teoria das coisas. Ele era um homem que era procurado quando as pessoas tinham necessidade. Ele era procurado quando as pessoas precisavam aprender alguma coisa. Ele era procurado quando as pessoas tinham enfermidade. Ele era um sacerdote, era procurado quando as pessoas precisavam que alguém se colocasse entre elas e Deus. Ele era o líder da sinagoga. Ele tinha conhecimento, ele sabia das coisas, ele tinha uma religião. E esse homem se vê numa situação que ele precisa procurar Jesus, porque a religião dele não resolveu o problema dele. Tudo que ele sabia de religião, tudo que ele sabia da lei, toda aquela formação que ele tinha, não resolvia aquele problema que ele estava enfrentando. E o problema era o que nós vamos ver a seguir. Vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Ou seja, esse homem era um homem respeitado na religião, mas quando ele vê Jesus, ele se joga nos pés de Jesus e começa a implorar com insistência. Jesus está cercado de uma multidão, e aquele homem se joga nos pés de Jesus, não liga para aquela multidão que está à volta de Jesus e que está vendo ele com os joelhos dobrados, e insistentemente ele começa a pedir, porque existe uma necessidade, e nada resolveu essa necessidade, e ele entendeu que só Jesus poderia dar essa resposta. Minha filhinha está morrendo, ele diz.
Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E a Bíblia diz a seguir: Jesus foi com ele. Olha o pedido do homem, Jairo: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. E Jesus foi com ele. Quando Jesus vai com ele, a oração já está respondida. Porque qual foi o pedido? Vem e impõe a mão sobre a minha filha. Ela está doente e ela precisa de cura. Eu sou um homem que cresci na sinagoga. Eu conheço os rituais. Eu conheço como as coisas acontecem. E eu sei que o Senhor, tendo autoridade, como eu tinha autoridade na minha religião, se o Senhor for na minha casa e impor as mãos sobre a minha filha, ela vai ser curada. É uma fé verdadeira, é uma fé pura, é um pedido genuíno, é um pedido honesto. E qual é o pedido? Vem colocar a mão sobre ela para que ela seja curada. E Jesus vai com ele. Jesus responde esse homem segundo a sua. E qual era a fé dele? Impõe as mãos sobre a minha. Essa era a fé dele. O Senhor vai curar, mas para o Senhor curar, eu preciso que o Senhor venha à minha casa e imponha a mão sobre as minhas filhas. Era uma fé que precisava de um processo. Talvez um processo que ele trazia ainda lá no fundo do coração dele, que ele trazia lá da religião dele, uma coisa que era cheia de cerimônia, cheia de processo, que para receber algo tinha que fazer algo. Não que ele está fazendo uma barganha, a fé dele é genuína em Jesus, mas aqueles processos ainda estão aqui dentro. Então ele diz: vem e impõe a mão, porque quando o Senhor impor a mão, a minha fé vai ser ativada e eu sei que ela vai ser curada. E é uma fé genuína, é uma fé inspiradora, é uma fé que nós precisamos ter. Mas é uma fé que tem um processo. Algumas pessoas só têm sua fé ativada através de processos. Os irmãos nunca vão ver eu incentivando ou chamando, pelo menos eu acho que não, vocês para fazer 7 sexta-feiras de oração. Mas eu não tenho nada contra quem faz 7 sexta-feira de oração por alguma causa, nada contra. É uma fé processual, seja feito conforme a sua. Se você acha que para ter a resposta do seu problema é necessário 7 sexta-feira de oração, seja feito conforme a sua. Jairo achava que tinha que colocar a mão na cabeça, então seja feito conforme a sua. Eu vou lá colocar a mão na cabeça da sua filha, Jairo. Não tem problema. Pode aumentar um pouquinho. Não tem problema não, vamos lá. Só que o problema é que quando você entra num processo desse, que leva um tempo, que tem um caminho, podem acontecer coisas. No percurso tem percalço. No percurso tem percalço. No caminho tem tropeço, tem barreira, tem dificuldade. E quando os irmãos continuarem lendo o texto, vão observar que Jesus caminhando, alguém tocou nele, daqui a pouco nós vamos ler sobre isso, e Jesus parou para atender essa pessoa que tocou nele. E quando ele parou e levou um tempinho, chegou uma notícia da casa de Jairo: sua filha estava ruim, mas agora ela morreu. Para de incomodar o mestre. O processo pode ser interrompido aqui. Você já fez 3 sexta-feira, mas o negócio piorou agora, irmã. Para de orar, não continua não. Para a campanha no meio porque piorou. Mas Jesus fala para Jairo nesse momento: não tenha medo, continue acreditando que eu já respondi a sua oração. Eu estou indo na sua casa colocar a mão sobre a sua filha e ela vai ser curada. Talvez você começou uma oração por uma coisa, em vez de melhorar, piorou. E hoje Deus está falando, como Ele falou para Jairo: não tenha medo, creia somente, continue orando, porque a resposta já foi dada na hora que eu saí para caminhar com você até a tua casa, Jairo. Ali eu já disse sim. Foi ali que eu disse sim. Isso é só o processo. Nós estamos no percurso, e no percurso tem percalço. Mas eu sou aquele que, ainda que venham percalços, se era uma doença e passou a ser uma morte, se era doença eu ia curar, mas agora como é morte, eu vou ressuscitar e o meu nome vai ser glorificado. Algumas pessoas só ativam a sua fé através de processos. Preciso que coloque a mão.
A fé é genuína em Deus, mas eu preciso que alguém ore por mim. Nós vamos te tirar desse nível, em nome de Jesus. Mas se é assim que sua fé funciona, e se ela está genuinamente em Deus, Deus vai atender a sua oração, por certo, através de alguém. Porque seja feito conforme a sua fé. Se a tua fé não está no homem, mas no Deus do homem, Deus vai te atender. Vai ser feito conforme a tua fé. A fé de Jairo é: vem e impõe a mão. Eu preciso disso. Jesus falou: então vamos lá que eu vou fazer conforme a tua fé. E os irmãos vão observar que Jesus chega. Quando Jesus chega na casa de Jairo, já tinha flautista, gente tocando. Sabe o que é isso? Eram pessoas contratadas para chorar no enterro. Haviam pessoas que eram contratadas naquela época só para chorar. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Jairo, tinha flautista, tinha gente chorando, estava aquele... Jesus falou assim: gente, fica tranquilo que ela está dormindo. Aí começaram a rir dele. E ele entrou junto com o pai, com a mãe e com os seus 3 discípulos mais chegados para ver esse grande milagre que ia acontecer. Ele disse: Jairo, eu não falei para você ter fé? Ela estava doente, e eu vim para colocar a mão na cabeça de uma pessoa doente, mas ela morreu. Então eu vou colocar a mão na cabeça de uma pessoa morta e vou devolver a vida para ela agora. E Jesus deu ordem àquela menina e ela ressuscitou. Deus respondeu a Jairo segundo a sua, uma fé que precisava de processos. E aí você vai ver nesse mesmo capítulo, volta lá em Marcos, capítulo 5. Uma outra história. A história de uma mulher que 12 anos sofria. Marcos capítulo 5, nós paramos ali no versículo 24. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, só piorou. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, olha o que a mulher pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, eu fico curada. A história dessa mulher... A situação dessa mulher é uma situação parecida com a de Jairo. Jairo estava numa situação em que a religião já não resolvia mais e ele não sabia para onde ir. Então ele foi até Jesus e disse: vem, porque eu aprendi, eu tenho um negocinho aqui ainda no meu coração, que se eu precisar colocar a mão na cabeça da minha filha, ela vai ser curada. Jesus disse: sim, eu vou. Agora essa mulher, 12 anos procurando solução na ciência, gastou todos os seus recursos. Tentou resolver os seus problemas com todo tipo de informação que chegou. Ela era uma judia. Obviamente ela conhecia a lei. E o conhecimento que ela tinha da lei não resolveu o seu problema. Os sacerdotes não resolveram a sua dificuldade. Todos os médicos que ela procurou não resolveu a sua enfermidade. E aí ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo... Quando ela ouviu falar de Jesus... E não precisa, não é o tanto que se sabe, mas é o tanto que se crê que faz a diferença. Talvez você está querendo decorar a Bíblia inteira. Comece a crer nos poucos versículos que você conhece, porque aí você vai ver sua vida mudar já. Comece a acreditar no que você lê. Comece a acreditar que Deus está onde 2 ou 3 estão reunidos, que o culto seu vai ser diferente. Comece a acreditar que quando uma igreja se reúne para adorar, acontecem milagres, que você vai aproveitar cada momento dessa reunião de uma maneira diferente. Você vai entender que a presença dele está aqui. Você precisa acreditar na Bíblia, muito mais do que conhecer ela toda. Conhecer é muito bom, mas sem fé, meu irmão, não serve para muita coisa. Só vai te levar para uma vida formalista. Por isso que a Bíblia diz: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque conhecimento sem graça te faz formal. Graça sem conhecimento te faz uma pessoa totalmente louca. Mas quando você junta a graça e o conhecimento, você cresce em equilíbrio. Você conhece a Deus e conhece com fé. E tudo que você pede segundo a vontade dele, a Bíblia diz que ele te atende para que o nome dele seja glorificado. Amém? Conhecimento sem graça vai te fazer uma pessoa formal.
E graça sem conhecimento vai te fazer uma pessoa fanática. Mas junta os dois e você vai ser uma pessoa poderosa. Porque Deus nos deu poder. E não adianta eu só saber esse versículo, eu preciso crer nele, senão não tem diferença nenhuma entre eu e quem não conhece. Amém? É a fé que faz a diferença. Essa mulher ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar do que ele fazia, nasceu uma fé no coração dela. E qual era a fé dela? Se eu tocar, 12 anos, gastei tudo o que eu tinha. Tudo que era médico novo, tudo que era novidade científica eu procurava. Tudo o que era novidade científica que falava que podia resolver o meu problema, eu era a primeira aí. Se eu não tinha dinheiro, eu dava um jeito de conseguir. Eu fazia vaquinha no Facebook para conseguir o dinheiro para ir lá naquele médico novo para ver se ele resolvia o meu problema. Eu gastei todos os meus recursos, todas as minhas energias, não tenho mais para onde correr, o dinheiro acabou e minha vida está prestes a acabar. Mas pelo que eu ouvi falar desse homem, se eu só chegar nele, se eu só encostar nele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. A fé de Jairo era: venha e imponha a mão sobre a minha filha. Essa mulher não tinha tempo para uma conversa muito longa. A vida dela era curta, a força dela não era tão grande. Ela dizia: eu vou usar a pouca força que eu tenho para pelo menos encostar nele, porque se eu encostar, eu tenho certeza que ele me cura. E quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, essa mulher foi se espremendo no meio da multidão. Ela não podia ser vista porque ela nem poderia estar ali por causa da enfermidade dela. E ela foi se espremendo. Ela foi contra a religião, porque ela desobedeceu um mandamento religioso nesse dia. Ela não poderia estar ali. Ela foi se espremendo. Ela esqueceu tudo que ela tinha gasto. Ela esqueceu o dinheiro, a energia que ela já tinha gastado com a ciência e não tinha resolvido o problema dela. E a impressão que dá é que ela chega se arrastando porque ela toca na orla de Jesus. Ela estava dando o seu último esforço, o seu último gás. É aquela pessoa que dobra o joelho e fala: Senhor, me responde, senão eu não desdobro, eu não saio daqui. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma resposta hoje. E eu creio que se eu pelo menos te tocar, o Senhor vai me responder. Eu me lembro de um dia, irmãos, que eu estava numa situação difícil. Deus estava me ensinando uma lição, dentre as muitas que Ele ainda está me ensinando. E nós estávamos num momento bem difícil. O mês ia virar. O último dinheiro que nós tínhamos na conta tinha sido todo gasto. Eu não sabia o que ia acontecer no próximo mês. E bateu um certo desespero. E quando começa o desespero, acaba, a minha fé tinha ido embora. Eu comecei a correr com os meus próprios braços, resolver com as minhas próprias pernas. O Espírito Santo já tinha ministrado ao meu coração que não era para eu me envolver em um trabalho, não era nada ilegal, é um trabalho legítimo. Mas Deus tinha falado claramente ao meu coração que não era para mim. Mas eu fui fazer alguns exames para este emprego, e quando eu voltava desses exames, era um trabalho que eu ia trabalhar por conta, eu voltava e o meu coração apertou, mas apertou de um jeito que eu sabia que era Deus. E naquele momento eu lancei fora o desespero, abri mão daquela minha vontade, e eu comecei a chorar no caminho para minha casa. E eu lembro que eu cheguei na minha casa, eu ia chamar minha esposa para orar comigo, era um dia de semana, mas ela estava ocupada em alguma atividade, e eu não conseguia esperar mais nem um segundo. Eu me vejo como essa mulher naquele dia, porque eu não conseguia, eu falava: eu preciso orar, e eu preciso orar agora. Era minha vontade de chamar ela, mas eu não tinha tempo nem para ir até onde ela estava. Eu entrei no quarto correndo, fechei a porta, e comecei a orar e a chorar nos pés do Senhor. E eu lembro que eu dizia para o Senhor: Senhor, o Senhor me colocou aqui, o Senhor me deu uma família, eu preciso ajudar essa família, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor abra uma porta, eu preciso que o Senhor entre com providência, eu estou disposto a abrir mão desse trabalho, meu coração está apertado com isso, mas eu preciso de uma resposta. E eu chorava, mais chorava do que falava. Mas graças a Deus que é Ele que é Deus e não eu. Porque às vezes a gente se preocupa em falar a palavra certa na presença de Deus, e nem sempre, na maioria das vezes, inclusive, a gente não tem a palavra certa. Mas eu lembro que um grego muito sábio falou para alguns gregos uma vez. Os gregos falaram assim: você quer que a gente ore ao Deus desconhecido? A gente não sabe nem o nome dele. E a pessoa falou assim: meu amigo,
Deus é Ele, eu sou criatura. Pode falar, porque tenha certeza que Ele vai saber que é com Ele que você está falando, é Ele que é Deus. Às vezes nós queremos ser deuses, às vezes nós queremos dizer assim, se eu não colocar a palavra certa, Deus não vai responder minha oração. Deixa eu te falar, se você não colocar a fé certa, Deus não vai responder sua oração. A fé certa com a palavra errada, Deus responde. A palavra certa sem fé, são palavras vazias. Quando Jesus disse lá em Mateus 6 sobre o Pai Nosso, Ele falou assim, entra no secreto, e o teu Pai que te vê, não é nem o teu Pai que te ouve, é o teu Pai que te vê no secreto, te responde. Sabe o que Ele está olhando? Não é o que sai da tua boca, é o que está no seu coração. Porque nem sempre o que está no meu coração eu consigo verbalizar, mas Deus é aquele que vê o que está aqui dentro. E Deus via as minhas palavras embargadas, misturadas com lágrimas, mas eu tinha fé, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode resolver. E antes que eu terminasse a oração, eu estava orando, e eu costumo deixar meu celular longe quando eu estou orando, mas nesse dia ele estava do meu lado, porque eu cheguei jogando tudo. O meu celular tocou, e eu olhei e eu vi o nome, eu conheci a pessoa que estava me ligando e eu atendi. Quando eu vi o celular tocando, é como se algo falasse no meu coração, a tua resposta está aí. Eu atendi o celular e a pessoa do outro lado falou assim, escuta, você está parado ainda? Tô. Você consegue vir até Valinhos? Você tem condição de vir até aqui agora? Eu falei, eu consigo. Então a gente pode marcar daqui meia hora, foi o tempo. Foi o tempo de eu tomar banho, me trocar, pegar o carro, trovão vermelho e partir Valinhos. E eu cheguei lá, essa pessoa estava me esperando, ele sentou, conversou e falou assim, olha, eu estava andando de carro aí, aquele horário que eu te liguei, e eu estou com uns problemas e eu não tenho quem resolva aqui na empresa. E o meu problema é esse, você acha que dá para fazer para mim? Eu falei, dá. Ele falou assim, peraí que eu tenho um sócio. Ele ligou na minha frente no Viva Voz, o rapaz estava lá na Holanda e eles conversaram e eu ouvi a conversa deles. E o rapaz falou, não, tranquilo, vamos que vamos começar. Ele disse, você pode começar que dia? Eu falei, amanhã. Ele falou, não, amanhã é feriado, descanso feriado e começa depois de amanhã. Aí depois que eu entrei, que tudo deu certo, eu falei assim, quando foi que você tomou aquela decisão? Ele disse, sabe o dia que eu te liguei? 5 minutos antes, eu decidi que eu precisava contratar alguém. Era a hora que eu tinha tocado nas vestes de Jesus. A questão é tocar com fé, irmãos. Todo mundo estava tocando em Jesus. Não foi só aquela mulher que tocou em Jesus. Todo mundo tocava. Tanto que quando ela toca em um dos evangelhos, Pedro fala, Senhor, todo mundo está tocando em você. Ele disse, não é disso que eu estou falando, Pedro. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou acreditando que eu posso resolver o problema dele. E eu não costumo falar não para quem tem fé. Alguém me tocou aqui, Pedro. E a mulher se manifestou e disse, fui eu. E sabe o que Jesus falou para ela? Filha, a tua fé, não foi o teu toque, a tua fé te salvou. Deus respondeu a fé de Jairo, foi lá e impôs as mãos. Respondeu a fé da mulher que há 12 anos sofria com essa hemorragia, com o simples fato de ela o tocar. E eu quero ler com os irmãos o texto que nós começamos essa mensagem, Mateus capítulo 8. Nós começamos nesse texto e nós vamos terminar nesse texto. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Hoje Deus te trouxe aqui para fazer viver essa fé que estava morrendo dentro do seu coração e dizer, eu tenho vitória para a sua vida. Crê somente, a tua fé te salvou. Seja feito conforme a tua fé. É do jeito que você crê que eu vou operar. Algumas pessoas, a exemplo de Jairo, dizem assim, ah Senhor, mas sabe qual que é o problema? Eu conheci uma pessoa que era igual Jairo. Ela dizia assim, olha, minha mãe morreu, tinha 30 e poucos anos, e de infarto. Minha tia morreu, tinha 30 e poucos anos, e de infarto. E essa pessoa foi se aprofundando no evangelho, e ela não falava isso sempre. Qualquer dor, essa irmã falava isso, nós falávamos, não minha filha, não é assim não, você precisa crer, Deus faz conforme a tua fé. Ela começou a ouvir a palavra de Deus,
estudar a palavra de Deus. E hoje essa pessoa ela diz assim: um dia o Senhor vai me levar quando eu terminar a obra que Ele tem para eu fazer aqui na terra. Seja feito conforme a tua fé. Deus quer mudar o jeito que você crê hoje, irmão. Não é porque teu pai deu errado que você vai dar errado, não. Seja feito conforme a tua fé, muda o jeito de crer. Não é porque tua mãe deu errado que você vai dar errado. Não é porque a tua família toda deu errada que você vai dar errada. Se você crê, vai ser feito conforme a sua fé. Seja num toque, seja na imposição de mãos, mas vai ser feito conforme a sua fé. E eu quero contar uma terceira história para os irmãos, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. A história do centurião romano. Esse homem não era como essa mulher judia que conhecia a lei. Não era como o chefe da sinagoga, um mestre da lei. Esse homem conhecia muito pouco sobre Jesus Cristo, porque nem judeu ele era. Ele tinha algumas informações sobre Jesus. E é interessante o que Deus faz na vida dele. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Essa história está narrada em mais evangelhos. E em alguns evangelhos não dizem que o centurião foi até Jesus, diz que ele mandou servos até Jesus. E não é uma contradição. Lembra que Jesus falou para os discípulos: vão e em meu nome expulse os demônios? Quando eu chego no nome de Jesus, é Jesus que chega. Quando diz que o centurião foi, ele foi representado pelos seus servos. Ele não foi até Jesus, ele mandou servos até Jesus. Mas aqueles servos representavam o centurião. Se você ler essa mesma história em Mateus, em Lucas, capítulo 7, você vai ver que ele mandou servos até o centurião, até Jesus. E quando esses homens chegaram ali, diante de Jesus, falaram assim: olha, o meu Senhor está com um servo, enfermo, paralítico, e ele ama muito, e ele gostaria que o Senhor o curasse. Jesus viu que tinha fé naquele pedido, e Jesus disse, como falou para Jairo: eu vou até lá. Só que o que vem a seguir é uma coisa extraordinária. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber o Senhor debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, e digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Diga ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, nem em Israel eu encontrei alguém que tivesse tanta fé igual esse homem. Segue. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos dos reinos serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme a sua fé. Olha o que acontece, irmãos. Esse centurião vai até Jesus. O que ele sabe de Jesus é muito pouco. Ele é romano, ele não é judeu. O que ele sabe de Jesus são poucas informações, mas ele creu naquilo que ele sabia. Quando Jairo vai até Jesus, ele vai com base num pouco do que ele sabia. Vem e impõe as mãos, vamos seguir um processo. Quando a mulher vai até Jesus, ela fala: eu já fiz tudo com as minhas mãos, o meu último recurso é conseguir chegar até ele, então eu preciso o tocar. Um vai e fala: eu preciso que o Senhor nos toque. A outra vai e fala: eu preciso tocar. E o centurião diz assim: eu não preciso te tocar, eu não preciso que o Senhor me toque, eu preciso só que o Senhor libere uma palavra. Eu não preciso sentir nenhum arrepio, eu só quero que o Senhor libere uma palavra. Sabe por quê? Porque eu tenho autoridade. E quando eu, que sou eu, falo para alguém vai, ele vai. Quando eu falo para o outro vem, ele vem. Então eu estou aqui pensando comigo aqui, Jesus. Se eu, que sou eu,
um pobre miserável, tenho essa autoridade que alguém me deu e é respeitado. Se o Senhor falar, acontece qualquer coisa. Me falaram que pela palavra do seu poder o Senhor criou os céus, a terra e tudo que existe. Me falaram que com a tua palavra tudo veio a existir. Então eu só preciso de uma coisa, porque eu não sou digno de ter o Senhor debaixo do meu teto. Eu só preciso que o Senhor libere uma palavra. E Jesus falou para ele: meu filho, seja feito conforme a tua fé. E sabe o que Jesus fez? Se voltou para a multidão, que a sua maioria era judeu, e falou assim: gente, no meio de vocês, né, em Israel, ou seja, no meio de vocês tudo, não tem ninguém que tem fé igual aquele homem, que me conhece muito pouco, mas o pouco que ele conhece, ele acredita. Meu irmão, você é o que você acredita. Você é no que você crê. Você adora a Deus do jeito que você crê nele. Você ora do jeito que a tua fé está. E Deus te responde conforme a tua fé. Se é por processos, só assim que tua fé é ativada, você vai passar a vida inteira de 7 sexta-feira em 7 sexta-feira. E no meio do percurso tem percalço. Se precisa ser tocado, vai ter que chegar no último dia, na última hora, no último grau, no último momento, e você vai se desesperar, e vai se jogar, vencer o desespero através da fé para tocar nele e para receber. Tudo isso é louvável. Essas três pessoas são exemplos de fé. Mas se você tiver a pureza da fé que esse centurião tinha, você vai falar: Senhor, eu só preciso que nesse momento o Senhor libere uma palavra. Eu não quero arrepio, eu não preciso de profeta, porque eu já tenho a sua palavra. Eu não preciso que um anjo se materialize. Se materializar, muito bom, é muito bom ter uma experiência, mas eu não preciso que nenhum anjo venha me fazer promessa, porque me basta a sua palavra. Eu não preciso ir para um culto todo especial, onde o louvor me tire do chão, porque basta a sua palavra. Hoje Deus está te chamando para uma fé simples, irmãos. O Senhor tem colocado no meu coração que nós precisamos voltar ao Evangelho, porque a igreja tem se distanciado do Evangelho simples, e tem criado métodos para receber coisas, métodos para fazer coisas, métodos para se dar bem, e o Senhor nos ensinou um caminho de dependência. Crê, pede e recebe. Conhece a minha vontade, clama por ela, invoca a minha promessa, e eu te responderei. Acredita, tenha fé, e a resposta virá. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. E o que Deus precisa de você? Fé, só isso e mais nada. Mas não tem fé aqui, então busca aqui, porque isso daqui é fonte de fé, meus irmãos. É isso daqui que é fonte de fé. Se não tem fé no seu coração, está faltando você ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Todos esses 3 exemplos são exemplos a ser seguidos. Jairo não é menor que o centurião. A mulher que sofria 12 anos não é menor que nenhum. A fé deles foram expressas de uma maneira diferente. E hoje Deus está te chamando para ter fé, acreditar e confiar no Senhor. Confia no Senhor, que Ele não falha, irmãos. A Bíblia diz que aqueles que confiam no seu nome não serão decepcionados. No ano de 1805 existiu um homem que se chamava George Miller. E Deus chamou esse homem para cuidar de crianças. Ele abriu vários orfanatos. Esse homem viveu 93 anos. E eu admiro a fé dele. E eu entendo que essa palavra que está aqui é para nós, porque Deus faz conforme a nossa fé. Cada um tem sua fé, sua medida de fé. E Deus faz conforme a sua fé. E esse homem, quando teve um encontro com Cristo, na época que ele viveu, pessoas estudavam para ser pregador. Pregador era uma palavra, era uma profissão remunerada. Então muitas pessoas entravam em escola de pregadores só para poder ter uma profissão. E foi o caso desse homem. Ele era um homem que vivia em vício, e o pai dele colocou numa faculdade para se tornar um pregador.
Na faculdade ele foi preso, para os irmãos terem uma ideia. Depois solto. E um dia ele foi em uma reunião de oração. Pessoas orando, não tinha palavra, não tinha nada. Foi a primeira vez que ele viu cristão verdadeiro de joelho dobrado falando com Deus. A história dele, dita por ele mesmo, diz que depois desse dia ele nunca mais parou de orar. E ele começou a ler a palavra de Deus. Segundo ele mesmo, ele leu a Bíblia 200 vezes. 100 vezes ele leu de joelhos. Não que você tenha que ler a Bíblia de joelhos, mas essa é a biografia de George Miller. E isso foi gerando fé no coração dele. Antes de morrer, ele tinha um livro de oração. E no livro de oração dele tinha 5.000 orações que foram respondidas no mesmo dia. Ele tinha os orfanatos. E ele nunca pediu dinheiro para ninguém. Toda vez que precisava de comida, ele colocava as crianças para orar e ele ia orar a Deus. Ele nunca manifestou necessidade para o homem, porque ele acreditou no começo da conversão dele que se ele orasse, Deus supriria. E Deus fez segundo a sua fé. Foi ele que disse que quando começa a ansiedade, a tua fé acabou. E quando a fé começa, a ansiedade vai embora. Irmãos, não aceite o mundo dizendo que é normal ter ansiedade porque o nosso tempo mudou. Não é normal para um crente ter ansiedade. Não aceite isso na sua vida. Não aceite isso na tua vida. Não aceite o que o mundo está impondo como normal. Seja feito conforme a tua fé. Você precisa reagir em fé. Deus não pode ser seu último recurso. Deus precisa ser o seu único recurso. Deus não pode ser o seu último recurso. Deus tem que ser o seu único recurso. Esse homem abriu mão do salário que ele tinha como pastor. E ele chamou a esposa dele e falou assim: eu vou te explicar por quê. Eu não quero correr o risco de ter dinheiro na minha conta e começar a depender daquele dinheiro que está na conta e parar de depender de Deus. E Deus fez conforme a fé dele. Houve dias que eles se assentaram para tomar café e não tinha nem leite nem café na mesa. E a história conta que ele chamou as crianças, muito calmo, pediu para as crianças se assentarem, colocou os pratos, colocou as xícaras e falou: vamos agradecer a Deus pelo alimento. Enquanto eles estavam orando, um carro que vendia leite quebrou a roda bem na porta do orfanato. E o homem chegou e falou assim: eu não vou conseguir entregar os meus leites. Se eu não doar para vocês, eu vou perder, então eu estou doando leite para vocês. Enquanto o homem doava o leite, chegou um carro de uma padaria muito luxuosa da cidade. E o homem falou: olha, nós fizemos uma fornada de pão. E o pão não saiu com a aparência que nós costumamos servir. E porque nós temos uma fama na cidade, nós estamos doando toda a fornalha de pão para vocês. Quando acabou a doação, ele disse: amém, podem comer agora, porque o Senhor proveu mais uma vez. O seu problema não é difícil para Deus, meu irmão. O seu problema não é difícil para Deus. Só que Deus quer fé. Tem uma semente que Ele quer plantar no seu coração nessa noite. Ele só precisa da tua fé para operar um milagre na tua vida. E eu não quero saber o tamanho do teu milagre, porque eu já sei o tamanho do meu Deus. Eu não preciso saber o tamanho do seu problema, porque eu já sei o tamanho do meu Deus.